Quando nasceu a reencarnação? A grande questão não é quando nasceu a reencarnação. A grande questão seria quando que ela deixou de ser considerada para nós aqui no Ocidente. Como vocês sabem, historicamente o Ocidente ele recebe a influência de uma religião, que é a religião cristã, que na sua história ela vai ter um acontecimento muito importante, que é o chamado Concílio de Constantinopla. Antes do Concílio de Constantinopla, nós tivemos o Concílio de Nicéia em 325 e com a presença de 318 bispos, a Bíblia foi fortemente alterada. Vários evangelhos foram tirados. No século VI, em 553 d.C., nós tivemos o Concílio de Constantinopla. E nesse ano, a Igreja resolve então tirar a teoria da reencarnação da Bíblia. É importante então ter esse fato histórico desde o início para entendermos um pouco mais sobre a reencarnação. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo vários povos que consideravam essa teoria, vários personagens históricos, homens e mulheres que consideravam a teoria da reencarnação. Um ponto muito importante que é o conceito da palavra morte. Em línguas muito antigas, como o sânscrito, por exemplo, nós não temos nenhuma palavra que defina a morte como nós aceitamos aqui no Ocidente. Uma ideia de finalização, a ideia de fim de uma experiência. Os antigos sempre observavam a natureza tem os seus ciclos, por isso eles consideravam que não há um fim para a experiência humana. É simplesmente um início de uma nova etapa. E além do conceito de morte, um outro ponto importante também é a questão da identificação. Com o que nos identificamos? Nos identificamos com um corpo que não dura para sempre, um corpo que nasce, que envelhece, que morre. Nos identificamos com emoções instáveis, nos identificamos com uma mente que volta e meia ela está se projetando para o passado ou para o futuro. Esse ponto, então, da identificação é muito importante. Quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando de uma identificação com algo que é atemporal, com algo que não participa dessa experiência cíclica, como participa os nossos pensamentos, emoções e nosso corpo físico. Portanto, quando falamos de reencarnação, precisamos falar disso, de identificação. A própria morte é algo presente em todos os momentos da vida. Uma semente precisa morrer para que nasça uma planta. Constantemente, células do nosso corpo estão se renovando, estão morrendo. Por isso que nós precisamos assimilar a morte durante a vida para que a morte final, digamos assim, a morte da nossa personalidade, a morte do nosso corpo físico, seja algo natural, seja algo simples, seja simplesmente uma operação da natureza. Existe um conceito usado por vários sábios que é o conceito de imortalidade da alma. A alma imortal, o espírito humano, aquele elemento em nós que ora está se manifestando na matéria, ora participa de um outro plano, mas essa experiência de ir e vir um dia deve cessar. Enquanto o ser humano tiver karma, enquanto o ser humano tiver ainda elementos pelos quais experienciar na matéria mental, na matéria astral, na matéria física, ele ainda participará deste processo de ir e vir. Os budistas usam um símbolo que é samsara, a roda de samsara, que é essa roda dos renascimentos, como se fosse uma maré que vem, que vai, porém esse é um processo de evolução da natureza, um processo de evolução do ser humano que deve chegar a um fim, deve chegar a uma finalização. E o fim dos renascimentos seria a meta de qualquer ser humano. Uma outra tradição, que é a tradição hindu, por exemplo, nos seus livros sagrados, os sábios hindus falam que o verdadeiro ser vive sempre e que ele experiencia um corpo e assim como um ser humano ele se despoja de roupas gastas, da mesma forma o ser ele se utiliza de um corpo, se desfaz daquele corpo e o ser continua passando por esse processo de utilizar uma ferramenta, de utilizar um veículo para chegar a uma meta final. Então, se observarmos a natureza, as estações do ano,
elas sempre se repetem, mas as estações nunca são as mesmas. E as estações continuam acontecendo. O Sol, ele todos os dias, entre aspas, morre e todos os dias renasce também. O Sol continua existindo, porém agora ele se manifesta num outro plano e no outro dia, logo pela manhã, ele renasce. Ou seja, são analogias para tentarmos compreender este conceito de reencarnação. E quantas pessoas, por exemplo, aceitam, consideram nas suas crenças a reencarnação? A estimativa é que atualmente metade da humanidade considere e a outra metade não considere. E uma outra analogia, por exemplo, é a analogia de um rádio com as estações de rádio. O rádio em si ele pode estragar, ele pode quebrar, mas a estação de rádio é uma frequência que continua, que pode ser acessada por novos rádios, por novos aparelhos. O aparelho, o rádio, seria a personalidade humana, a mente humana, as emoções humanas, o corpo humano, que sintoniza o ser e há uma experiência durante um tempo e o corpo então perece, para que o ser possa se manifestar novamente num grau acima de consciência, numa nova experiência. Portanto, os sábios do passado nunca viam a morte como algo ruim, algo que fosse um fim para a experiência humana. Pitágoras, por exemplo, dizia que a morte era simplesmente uma parada no caminho. Os estoicos, filósofos que nascem na Grécia e depois vão se desenvolver dentro do Império Romano, eles diziam: voltar de onde se veio, qual o problema disso? E diziam também que desde o momento do nascimento até o momento da velhice, nós estaríamos amadurecendo para um outro nascimento. Como falei, já um nascimento com um grau um pouco mais elevado de consciência, onde a experiência será um pouco mais profunda e um pouco mais próxima da realidade. Então, como podemos definir reencarnação? Reencarnação poderia ser definido como um karma acumulado pelas intenções, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas ações. Nós temos um karma acumulado que nós devemos voltar para que esse karma seja transmutado novamente, até que um dia cheguemos a um ponto em que já não somos seres com karma. Um Jesus, um Buda, um Krishna, seja qual for o mestre fundador de religião, seja qual for o mestre considerado como um avatar, seria um ser que já não tem mais karma acumulado. E agora ele transcendeu então o eixo espaço e tempo e já não precisa mais se manifestar neste mundo de dualidade. E aí, vinculando a reencarnação com a astrologia, em outros vídeos nós já falamos, a astrologia é uma ciência do karma. A astrologia é uma ciência para ajudar o ser humano a justamente compreender o seu karma, compreender os seus pontos positivos, seus pontos negativos, se alinhar com o seu caminho, se aliar com o seu dharma e gerar, neste caminho, neste dharma, cada vez menos karma negativo. E sim, cada vez mais karmas positivos, frutos de ações positivas, de pensamentos positivos, de intenções positivas. Agora, por que a reencarnação não é chamada de lei da reencarnação? Por que ela é chamada de teoria da reencarnação? A lei da gravidade, por exemplo, se nós soltarmos um objeto, nós vamos perceber nitidamente que esse objeto se aproxima do centro da Terra, porque há uma força misteriosa que atrai os objetos para o centro da Terra. Isso é uma lei. Nós percebemos isso claramente. Porém, a teoria da reencarnação, por mais que a ciência atual já venha aceitando aos poucos este processo, que é um processo simplesmente da natureza, um processo cíclico, a reencarnação ela é concebida como uma teoria, porque não é algo que nós vamos compreender e entender de forma racional. Nós precisamos usar uma faculdade que todo ser humano tem, que é a faculdade da intuição, que é uma faculdade que se aproxima mais da unidade e não das dualidades, como se manifesta a presença da nossa mente. A nossa mente, ela funciona muito na dualidade, nas coisas separadas. Agora, a intuição é uma faculdade da psique humana, que é uma faculdade que se aproxima da unidade. Por isso que a reencarnação precisa ser compreendida com a intuição. E não seria uma questão de aceitar ou não aceitar a reencarnação.
seria uma questão de buscar entender, buscar compreender esta possibilidade que é a reencarnação. Portanto, a cada renascimento, a cada processo de voltar de onde nós viemos, este processo de voltar de onde nós viemos, segundo as diferentes tradições, nós participaríamos de um estado de consciência que é chamado, por exemplo, no Oriente e dentro do esoterismo, chamado de uma região devacânica, ou seja, chamado de Devachan. Os egípcios chamavam de Amenti. Os índios, por exemplo, chamam de Svarga. Essa região seria um estado de consciência equivalente àquilo que os cristãos chamam de céu. Porém, não um céu eterno. Seria um céu temporal. Uma região da natureza, um estado de consciência onde assimilaríamos todas as experiências que nós tivemos no plano físico. Todos os karmas positivos, todas as faculdades humanas desenvolvidas, tudo que foi exercitado de positivo na experiência dentro de uma personalidade seria assimilado no Devachan, no Amenti, e depois a consciência de novo volta para uma experiência terrena, corporal. E depois de muitas experiências, de muitas idas e vindas, nós poderíamos chegar a um estado de consciência que é considerado um estado de consciência uno, que os budistas chamam de Nirvana, outras tradições chamam de Nirvana, Nibbana, depende da tradição. É um nome que se refere justamente a esse fim dos renascimentos. Portanto, a grande questão não é quando que nasceu a reencarnação. A grande questão é, como já falamos no início desse vídeo, quando ela deixou de ser considerada em boa parte da humanidade. Como falamos no início, ela deixou de ser considerada dentro do Império Romano. Isso influenciou fortemente o desenvolvimento de todo o Ocidente. Porque nós sabemos, o Ocidente é fortemente influenciado pelo cristianismo. Por isso, a reencarnação ela é uma recordação ancestral da humanidade. Ela é uma evidência instintiva. Não é uma crença. É simplesmente compreendermos essa ideia de que a dualidade que se manifesta agora é simplesmente uma experiência pela qual nós estamos passando para compreender a unidade de todas as coisas. Mas para compreendermos a unidade de todas as coisas, precisamos chegar a uma unidade interior. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser se inscrever no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo.